cada capítulo agora de área de conhecimento do Guia PMBOK, né, passou a ter três sessões, né? Quer dizer, uma de conceitos chaves, que antes ficavam meio diluídos ali no capítulo, né? Uma outra que eles chamaram de tailoring, que numa tradução mais próxima seria adaptação a uma situação real de trabalho, coisa que a gente falava muito isso, mas também não vinha ainda muito bem claro no Guia PMBOK, né? O que significa isso? Que você precisa considerar o seu projeto, né, com relação a todas aquelas recomendações que são feitas, né? É isso que significa essa sessão aí que, mesmo na versão em português, ainda continuou com o termo tailoring, né? E práticas emergentes, essa é uma outra sessão. O pessoal já começou a lançar aí algumas ideias que estão sendo praticadas, e uma específica que eles chamaram de considerações sobre ambientes ágeis / adaptativos. E aí, além disso, além de cada área de conhecimento vir com essa sessão aí, né, dentro das próprias áreas, né, já tem técnicas tratando especificamente, né? Um pouco mais para frente aí eu vou entrar até em detalhes sobre isso, principalmente na área, por exemplo, de cronograma, né, que agora se chama gerenciamento do cronograma, antes se chamava de gerenciamento do tempo, né? Achei que ficou melhor, né? Na verdade, o que você gerencia é um cronograma, né? Depois também vou falar um pouquinho sobre essas mudanças estruturais, mas acho que vale a pena a gente começar a falar um pouquinho sobre o tema, né, da nossa conversa, que é a gestão híbrida, né? O que é isso, né? De onde vem essa história da gestão híbrida, né? E aí eu vou compartilhar com vocês aí uns slides que a gente preparou e que vai nos ajudar aí a percorrer entender um pouquinho melhor essa ideia de gestão híbrida de projetos, né? Deve estar aparecendo aí na tela para vocês, né? Na verdade, eu acho que a gente pode começar a falar em modelagem híbrida. É um termo que o pessoal começou a usar isso. Vamos evoluir nisso daí, né? Quando a gente fala em modelagem híbrida, a gente pode falar também em um termo que foi criado aí pelo Gartner Group, e durante um tempo o pessoal começou a usar, começou a chamar de bimodal, né? Gestão bimodal de projetos. Aí, bimodal, a gente começa a evoluir e, na verdade, o que se está tratando aqui é da modelagem de projetos. Como é que a gente modela um projeto, né? Quer dizer, e isso aqui, quando a gente fala em modelagem, na verdade, a gente está tratando do conceito de modelo, né? Ou em inglês de model. Reparem bem, aqui, esse modelo ou model não tem a ver com template, tá? Quero chamar bem a atenção. Na verdade, esse model aqui tem a ver com você tentar criar uma representação do trabalho que vai ser feito. Na verdade, criar um simulacro. Eu vou fazer um trabalho que tem um certo grau de abstração, que é o trabalho que vai ser feito pelo projeto, né? E eu preciso representar essa realidade que vai acontecer. A gente chama essa tentativa de representar a realidade de modelagem, né? Eu estou criando um modelo. Sempre inferior à realidade, que é muito mais complexa. Mas quanto mais próximo eu conseguir representar aquilo que vai acontecer no meu projeto, né, melhor será o meu modelo. Tá? Então, isso é um conceito muito importante em gerenciamento de projetos. A gente usa muito esse conceito de modelo também para cronograma, mas aqui eu estou falando de um modo mais amplo. Né? Tá? Então, na verdade, a modelagem do projeto é aquele processo lá no início, onde eu estou pensando como é que eu vou estruturar o meu projeto.
Como é que eu vou modelar esse projeto, né? E aí o tema é esse, modelagem de projetos. Vamos evoluir um pouquinho aí. Para a gente poder alinhar alguns conceitos, eu queria conversar com vocês sobre o ciclo de vida. E aí vou falar de 3 tipos de ciclo de vida. O primeiro deles, que é o ciclo de vida do produto, né? Esse é o mais abrangente de todos. Ele começa lá nas primeiras ideias de se desenvolver um produto. A gente pode considerar como sendo, por exemplo, a criação de um plano de negócio, né? Eu estou aqui com um plano de negócio ainda analisando se vale a pena ou não eu desenvolver aquele produto, né? Vou pegar aqui um cursor para mostrar melhor para vocês. E nós temos aqui o projeto de criação do novo produto, propriamente dito. Esse projeto sendo finalizado, ele gera o produto que vai entrar em operação, né? Essa é uma característica de projetos, eles geram produtos que depois vão ter uma vida útil, né? Esse asterisco que a gente colocou aqui é para tentar representar, né, uma série de possibilidades que ocorrem durante a vida útil de um projeto, né? Por exemplo, novos projetos de novas versões do produto, né? Quer dizer, a representação gráfica dessa vida útil de um produto, né? Ela costuma assumir uma forma de uma curva S, né? Na verdade, curvas S que vão se complementando, né? O produto ele amadurece, depois ele tem uma tendência a ter uma decaída, lá, uma perda de vigor, né? Aí você cria uma nova versão, né? E tem produtos aí que estão aí desde, né? Estão fazendo séculos aí. Exemplo, por exemplo, Coca-Cola, né? O produto Coca-Cola já sofreu uma série de novas versões, né? Toda vez que o pessoal cria algum elemento novo para esse produto, acontece um novo projeto. Então, num ciclo de vida de um produto, eu posso ter N projetos acontecendo, né? Além do inicial, que foi da criação desse produto. E o final do ciclo de vida de um produto, né? Que alguns até hoje ainda não chegaram a esse ponto, né? A gente chama de abandono, né? É quando o produto ele é tirado de operação, né? Ele para de ser, digamos assim, comercializado, né? Aí tem várias expressões aí, o pessoal chama de abandono, descarte, né? Descontinuidade, né? Etc. Então, veja, esse ciclo de vida do produto ele é o mais abrangente de todos. Dentro desse ciclo de vida do produto, a gente pode destacar o ciclo de vida do projeto, que é o projeto de criação desse produto, né? E o conceito do ciclo de vida do projeto, né, é do conjunto de fases que esse projeto vai percorrer desde o seu início até o seu término, né? Então, por exemplo, se a gente quiser usar até uma documentação do próprio Guia PMBOK, a gente pode dizer, né, desde o termo de abertura até o termo de encerramento, né, do projeto. É a vida do projeto acontecendo ali. Mas aí tem um conceito muito importante para a nossa discussão, que depois a gente vai falar aí de métodos ágeis e tudo mais, que é o ciclo de vida de desenvolvimento, né? O que é esse ciclo de vida de desenvolvimento? É um conjunto de fases que vão ser específicas para o desenvolvimento do produto. É onde efetivamente vai acontecer a criação do produto, né? Então, vocês reparem, dentro do ciclo de vida do projeto, eu tenho o ciclo de vida de desenvolvimento do produto, mas eu posso ter outras fases, né, que não fazem parte desse ciclo de desenvolvimento, como, por exemplo, uma implantação, né? Então, digamos, por exemplo, eu desenvolvo um software, mas eu depois vou precisar produzir uma infra para esse software, né? Depois vou ter uma fase de pré-operação ou de operação assistida, que seja, né? Quer dizer, o produto já está criado, mas aí eu vou ter alguns trabalhos ainda, né,
para colocar esse produto no ar, vamos falar assim, né? Então, esse conceito de ciclo de vida de desenvolvimento, né, é um conceito que é importante a gente ter, principalmente agora que nós estamos falando mais intensamente em métodos de desenvolvimento de produto, que, em última análise, é do que se trata os métodos ágeis, né? Acho até que a gente precisa fazer uma distinção aí. O pessoal começou a falar em métodos ágeis, depois a gente vai entrar em mais detalhes, vamos falar bastante sobre esse conceito de métodos ágeis, porque, não sei se o Werther chegou a comentar, esse é o primeiro de um ciclo, né, de webinars que a gente vai fazer aqui sobre esses temas aí. Então, a gente vai entrar em alguns detalhes aí dessa modelagem com métodos ágeis, né? Mas não fazia muito sentido nem comparar, como às vezes se comparava, método ágil e o guia PMBOK. Não, o guia PMBOK é muito mais abrangente, né? Os métodos ágeis, até tem gente que se surpreende, eles já eram considerados no próprio guia PMBOK, desde a quarta edição já tinha referência, na quinta edição já se falava mais detalhadamente, não tão intensamente quanto agora na sexta edição, mas eles já eram referenciados. Legal? Então, esses três conceitos aí são importantes para a gente poder diferenciar e não fazer confusão entre ciclo de vida do projeto, principalmente, e do desenvolvimento do produto. Legal? Então, vamos em frente aqui. Ó. Essa aqui é só para a gente consolidar aí o que é o ciclo de vida do projeto, né, como eu falei, e o do produto. Uma ou mais fases associadas ao desenvolvimento do produto, né? E o Guia PMBOK sempre gosta de completar aí como serviço ou resultado, né? Tá ok? Tem até uma referenciazinha ali da página, onde você pode encontrar esse conceito. Bom, eu vou agora pedir permissão para vocês para dar uma lembrada, né, no que eu comentei ainda agora, que é o grande modelo, né, mental proposto pelo PMBOK. Inclusive, essa figura aqui não é do guia, mas ele tinha uma figura parecida com essa, que, para nosso espanto, né, nessa sexta edição, ela sumiu. Quer dizer, era a figura que mostrava, de fato, o modelo, o pessoal tirou essa figura. Por sinal, queria abrir um parênteses aqui, um comentário sobre a sexta edição. O texto está muito ruim. Piorou muito. Foi uma pena, porque vinha melhorando, né? Primeira edição, que a gente teve lá em 96, era horrorosa, era muito ruim. Depois deu uma melhoradinha, na segunda vinha melhorando, vinha melhorando. Agora, não sei o que aconteceu, mas o texto está prolixo, entraram em detalhes que não precisava, enfim, sei lá, achei meio... Precisava de um copydesk aí, viu, esse texto. E não é tradução em português, não, tá? Outro parênteses, a tradução em português está péssima, né? Está muito ruim. A gente lendo os dois, eu falei assim, não, peraí, o pessoal deve ter... a tradução está ruim, mas o inglês também está ruim. O texto em inglês está muito ruim. Uma pena, porque o guia deu uma boa melhorada em termos estrutural, mas piorou em termos de texto. Mas deixa para lá, a gente convive com isso. Bom, esse é o modelo. Ó. Como é que funciona? Como é que funcionam, na verdade, esses 5 grupos de processos aqui? Esse é um modelo cíclico, né? Então, eu tenho aqui processos de iniciação, muitos já conhecem isso, eu estou aqui só reforçando, né? Basicamente, são processos de autorizações, né? Que aqui no Brasil a gente tem um pouco de dificuldade de entender por que precisa de autorizar para começar a trabalhar, que aqui a gente é mais livre, né? Vamos dizer assim, mais impulsivo, sai fazendo as coisas por conta própria, né? Aí a gente tem processos de planejamento, que vão produzir planos, né? Importante esse plural aí, né? Os processos de execução,
que tem muita gente que confunde esse processo de execução no âmbito do Guia PMBOK tem um sentido específico, que significa seguir o que está no plano, realizar o plano, não significa fazer qualquer coisa. Vocês vejam como é que a leitura ela precisa ser cuidadosa, né? Aí temos os processos de monitoramento, que é verificar se o plano está sendo cumprido, os processos de controle, que o PMBOK trata junto, o monitoramento e controle, mas é importante separar, né? O monitoramento vai até o status constatado, né? E o controle é a ação corretiva, né? Eu vou corrigir em relação ao plano, voltar para o plano, né? E processo de encerramento, que é para concluir fase ou o próprio projeto, né? Certificar que aquela parte está completa para seguir para uma próxima, né? Esses processos, eles acontecem de forma simultânea com as fases. Inclusive, queria fazer uma observação muito importante. O Guia PMBOK faz questão de ressaltar que grupos de processos não são fases. Eu acho que é o único trecho em negrito do documento inteiro. Ele faz questão de frisar isso. E assim mesmo ainda tem um monte de gente que resolve chamar iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle, encerramento de fase de um projeto. Isso demonstra que o pessoal não pegou a ideia. Mas olha só, vamos lá. Aqui eu tenho um ciclo de vida, né, um exemplo, e aí em cima os grupos de processo acontecendo simultaneamente, né? Vamos acompanhar aqui, né? Eu tenho o processo de iniciação da primeira fase. Repara só um detalhe, ó, a gente chamou de plano de projeto, a gente não chamou de planejamento. É um cuidado que se deve ter, né? Parar de chamar fase de planejamento, senão confunde com o processo de planejar, né? E aí, a partir do plano de projeto, eu rodo o processo de planejamento, gero, por exemplo, uma versão 1 do meu plano. A partir daí, como eu já tenho a ideia, o conceito de linha de base, né? Que é um acordo entre as partes sobre aquilo que vai ser seguido, né? A gente já pode, né? A gente encerra essa fase, pede permissão para iniciar a próxima e no final dessa fase do plano de projeto, eu já posso considerar novas demandas como mudanças solicitadas, né? Eu já tenho linha de base, eu já tenho uma referência, né? A linha de base, ela tem esse conceito, né? É muito mais do que um gráfico, essa é outra coisa que a gente precisa expandir esse conceito, né? Ela é a celebração de um acordo, é o compartilhamento de entendimentos, de visões, né? Só, é isso aqui que a gente pretende realizar, né? Do realizador do projeto, né? Com a governança do projeto. É essa divisão de visão, né? Divisões, desculpa. E aí a gente pode ter, por exemplo, uma versão 2 de plano, né? A gente vai evoluindo, reparem, ó, desde a conclusão da primeira fase do projeto, eu já rodo o processo de encerramento. E eu vou realizando isso ciclicamente, ó, tantas versões de planos quantas forem necessárias ou couberem, né? Ó, eu vou rodar um processo de iniciação na última fase que tiver sido especificada para o projeto, né? E até chegar ao produto do projeto. Esse é um termo técnico muito importante que a gente tem que considerar, principalmente quando a gente vai falar em métodos ágeis, esse elemento técnico vai ser fundamental, né? É um termo técnico de projeto, produto do projeto. Depois a gente tem o escopo do produto, tem uma série de referências que são feitas a esse elemento. Tá legal? Então, deixa eu tirar aqui essa enquete aqui que o Werther colocou. Pronto, sumiu. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo de vida e desenvolvimento, como está lá no Guia PMBOK, tá? Já aviso a vocês, ó, tá? Tá meio confuso. Vou ver se eu consigo explicar um pouquinho aqui o que o pessoal escreveu lá. Eles tentaram escrever de um jeito, mas acabou ficando um pouco confuso. Primeiro, houve uma separação aqui. O ciclo de vida, eles consideraram que pode ser de dois tipos, ou preditivo ou adaptativo. Legal? E aí, eles consideram que o ciclo de vida de desenvolvimento, do desenvolvimento do produto, né,
por sua vez, pode ser dividido em preditivo, iterativo, incremental, cuja diferença é muito difícil de entender. Você precisa ler o texto umas 5 vezes para tentar pegar. E adaptativos ou híbridos, né? Quando o pessoal vai falar do modelo adaptativo, aí você melhora um pouquinho o entendimento, porque acontece aqui, ó. Você entende que eles estão considerando como adaptativos todo tipo de ciclo de desenvolvimento de produto que seja iterativo, incremental, aí aparece o termo ágil. Podem ser ágeis também. Legal, beleza. Então, sobraram 3, preditivos, adaptativos e híbridos. A gente pode fazer isso aqui, ó, chegar a essa conclusão. O modelo preditivo mais adaptativo é o que o pessoal chama de híbrido. Ou, como a gente chamou, bimodal. Legal? Essa é a ideia. Tranquilo? Aí eu quero fazer uma provocação. Eu não sei por que esse nome, preditivo. Isso, para mim, é uma contradição em termos. Que diabo de ciclo preditivo? Projetos são atividades probabilísticas. Não existe projeto sem risco, sem incerteza. Como é que eu vou botar? Esse nome foi péssimo. O pessoal tentou pensar, eu fiquei assim, dando, vamos dizer assim, crédito para o redator, né? Para o criador do termo. Eu falei assim, tá, tudo bem. Eu acho que eu estou entendendo o que esse cara está querendo dizer. Acho que ele está querendo dizer o seguinte: tem projetos assim que são de serviços mais maduros, como projetos de engenharia, né? Que o pessoal já conhece bem o trabalho que vai ser feito e tal, né? Já tem assim uma nomenclatura de fases muito bem estabelecida, não tem muito o que inventar. Eu acho que foi isso que o pessoal pensou, mas o nome não ficou legal. Não dá. Quer ver? Ó? Aí eu vou trazer o porquê que eu acho isso. Vou explicar a vocês. Ó. Por uma razão muito simples. Todo projeto tem incerteza. A gente precisa até se acostumar, né? Essa figura aqui a gente está tentando representar o seguinte, ó, quando eu penso em estimativas de durações, eu não devo pensar de forma estanque. Esse raciocínio por datas, isso é coisa de pessoas que não estão afeitas a técnicas de projeto, né? Isso aí a gente pode aceitar de uma pessoa da direção de uma empresa que está focada lá, não, porque na data tal vai ter uma inauguração. Mas a gente que vai modelar um projeto, a gente tem que considerar que tudo está carregado de incertezas. A gente vai fazer estimativa? Vai. A gente vai usar a técnica mais elaborada, mais embasada? Vai. A gente não vai chutar? Não, não vai chutar. Eu até brinco muito com o pessoal, peço até para alguns fazerem um juramento. Jamais chutarei. Tem uns que tiram o braço assim, com medo, porque esse negócio compromete, né? Porque o chute é inadmissível. Chute é eu colocar um tempo que eu não sei de onde eu tirei. Então, eu como profissional de projeto, o que eu me obrigo? Eu tenho que fazer estimativa. Ok. Mas são estimativas probabilísticas. Elas estão sujeitas a variações, algumas vezes mais, outras menos, depende do nível de incerteza. Aí eu vou mostrar para vocês um gráfico, que é um gráfico muito legal, muito interessante. Ele tem um nome sugestivo. Esse gráfico, ele representa o comportamento da incerteza num projeto. O pessoal chamou esse gráfico de trompete, porque ele fica com esse formato aí, né? E é típico, é típico. É claro que alguns projetos podem tender para um clarinete, né? essa boca não ser tão aberta assim, né?
Quer dizer, essa boca vai ser mais ou menos aberta, essa boca aqui, né? Na medida do grau de incerteza que esteja associado ao projeto, né? E reparem só um detalhe, isso não tem necessariamente a ver com o tipo de projeto. Você pode ter projetos que são altamente complexos, né? Com mais de 1 milhão de atividades, né? Posso citar o exemplo de um projeto de desenvolvimento de um automóvel, né? E essa boca do trompete tender a um clarinete, porque aquilo ali é um processo tão amarrado, tão bem estruturado, que o nível de incerteza é muito baixo, por incrível que pareça, né? Eu posso ter um outro projeto, né? Por exemplo, agora me deparei com um projeto de museu, eu venho acompanhando já, porque, né, tem clientes nossos aqui que trabalham com projetos de museu, para mim tem muito mais incerteza do que o projeto de desenvolvimento de um automóvel, né? Também conduzido por alguns clientes nossos aqui. Então, esse é o comportamento de um projeto. Qualquer projeto vai se encaixar no gráfico de trompete das incertezas associadas a ele. Legal? Tá? Quero até fazer um pequeno parênteses aqui para a gente já começar a falar a mesma língua, né? Cuidado, pessoal, porque incerteza é uma coisa, risco é outra, tá? Incerteza é o grau de conhecimento que eu tenho de determinado ambiente. E riscos são eventos que podem afetar favorável ou desfavoravelmente o meu projeto. Então, se eu tiver absoluta incerteza, nós não podemos nem falar em risco. Eu só começo a falar em risco naquilo que a gente chama do espectro de incerteza, quando eu começo a ter algum conhecimento sobre aqueles eventos, né? Os riscos são chamados non-unknown, né? Quer dizer, eu tenho uma parte conhecida e outra parte conhecida. O unknown, quer dizer, o desconhecido, não tem por que falar em risco, né? Tá legal? Só para a gente começar a raciocinar em cima de incerteza, porque esse assunto tem muito a ver com métodos ágeis, porque o pessoal justificou muito a adoção de métodos ágeis em função de incerteza, então acho que vale a pena a gente discutir, né? Bom, já que temos incerteza, vamos analisar como é que ela se comporta, por exemplo, na modelagem dos nossos projetos. Ó, vamos considerar aqui o seguinte cenário, né? A gente coleta requisitos iniciais. Ó, repara, a gente botou até um sobrenome aqui para esses requisitos, né? Iniciais. Por quê? Porque requisitos você coleta ao longo do projeto, não coleta uma vez só, né? Aí nós vamos preparar um plano, primeira versão desse plano, e com a seguinte modelagem, né? 3 fases, uma de concepção, desenvolvimento e implantação. Aqui eu vou ter o monitoramento e controle ocorrendo ao longo de todo o processo e vou gerar um produto do projeto ali. Legal? Vamos imaginar que a gente começou a executar o plano versão 1, né? Não estou sem eu querer aqui. Um certo ponto já da execução, dessa fase inicial, chamada concepção, pode ser que a gente perceba que não era bem isso. Olha o que aconteceu aí. Estão acompanhando? Tivemos que rever. Na verdade, o tempo para o desenvolvimento, a gente percebeu, com o início do trabalho, que precisava ser bem maior, né? Vejam, aqui está a referência do ponto anterior, onde é que era o nosso ponto de término previsto, né? Aqui eu queria comentar o que a gente faz quando isso acontece com relação à notícia para a governança do projeto. Dá a notícia o mais cedo possível, né? E não adianta eu ficar mascarando, achando que vai ser assim, porque não vai ser assim. A probabilidade maior que isso aqui que seja, né? Existe a possibilidade disso aqui, ó. Olha aqui, ó. O que mudou agora aqui, ó? Cuidado que as mudanças são sutis, ó. A própria fase de concepção, que a gente estava achando que ia ser de um certo tamanho, ela agora, a gente achou que vai precisar de mais tempo para essa concepção. Faço o quê? Dou a notícia de novo. Na verdade, pessoal, a gente modela, a gente vai modelar do jeito que estiver mais próximo com relação ao que a gente espera que vai acontecer, né? Agora, olha só, isso aqui é possível de acontecer? O que aconteceu? Houve uma redução, né, do período do projeto.
da previsão de entrega do projeto. Alguém vai dizer assim, pois é, o Borges, mas isso aí é bem raro de acontecer, né? Não sei, depende da característica do projeto, né? É a incerteza que está acontecendo aí. Então, eu queria trazer para a discussão a modelagem, né, do seguinte, ó, faça um primeiro plano, faça um segundo, faça um terceiro, e assim sucessivamente, até entregar o produto do projeto. Essa técnica, né, é chamada de planejamento em ondas sucessivas. E aí, eu acho interessante que tem gente que acha que o planejamento em ondas sucessivas, ele é aplicado, é uma técnica, né? Técnica de planejamento, é aplicada em apenas projetos que têm alto grau de incerteza, né? Eu discordo disso. Na verdade, nós estamos falando aqui de uma lógica de trabalho numa atividade que é probabilística, chamada projeto. Por exemplo, o que é uma onda de planejamento? A onda de planejamento é o horizonte até onde eu consigo detalhar. Eu vou detalhar até um ponto onde eu consigo. E aí nós vamos deixar, vamos dizer assim, em alto nível, né, fechadas as fases mais para frente. Então, isso é uma lógica que vai acontecer em qualquer projeto. É claro que nos projetos que eu já tenho mais conhecimento, né, menos incerteza, eu vou ter ondas de planejamento com mais detalhes. Em outros, eu vou ter menos detalhes, né? Olha, qualquer semelhança com onda e uma palavrinha mágica chamada sprint não é mera coincidência, tá? Então, vamos em frente. Outra questão ligada à modelagem. Muita gente diz assim, não, porque o modelo proposto lá pelo Guia PMBOK não me permite antecipações de entregas, né? Quem disse? Basta que eu modele dessa maneira. Eu posso modelar que, ao término do módulo 1, esse resultado aqui já vai entrar em operação. Eu vou prever que no módulo 2, ele entre em operação e assim sucessivamente. Eu posso antecipar início de operações, já com interações com o cliente, feedbacks e tudo mais, a partir de uma modelagem. Eu vou modelar se isso for conveniente, né? Para o cliente, para o projeto, né? Se fizer sentido, né? É tudo isso que eu vou considerar na hora de criar o meu modelo, né, de trabalho, né? Por exemplo, posso usar uma metodologia de concepção, de criação de produtos fantástica, uma metodologia super interessante, que hoje em dia está sendo muito falado, que é o Design Thinking. Por que não? Agora, de novo, o que é o Design Thinking? O Design Thinking trata do projeto inteiro? Não, trata só de uma parte. Trata da concepção, da criação. Eu certamente digamos assim, referenciada ao ciclo de desenvolvimento, mas não abrange todo o ciclo do projeto. Certamente eu vou ter outras fases, né, que vão compor o projeto que não tem nada a ver com Design Thinking. Eu vou usar outras técnicas, né? Legal? Então, por exemplo, posso usar a engenharia simultânea. Depois eu volto a falar um pouco mais até com vocês sobre essa técnica, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas ela é a mãe dos métodos ágeis, né? A engenharia simultânea foi uma técnica que começou na década de 80, né? Na indústria automobilística, né? Vejam só que interessante, né? Que a proposta era... e cuidado, hein? Muita gente confunde com paralelismo. Não é isso. O pessoal, inclusive, tem documentos falando isso e não está correto. Engenharia simultânea foi um modelo concebido, né, inicialmente pelos franceses, né, tanto que eles chamaram de engenharia concorrente, que foi durante a criação do Twingo. Isso foi em 89, né? E aí revolucionou a indústria automobilística. Só para vocês terem uma ideia,
os automóveis que levavam 60 meses para serem desenvolvidos passaram para 18. Então, houve com ganho de qualidade. Tá? Até hoje, todas as indústrias automobilísticas hoje trabalham com engenharia simultânea, né? E ela foi a inspiração para o pessoal criar os métodos ágeis, né? Mas, na verdade, por que não se trata de um paralelismo? Pelo seguinte, a engenharia simultânea, né, ou engenharia concorrente, ela propõe o seguinte, ó, todo mundo junto, né? Qualquer semelhança com uma figura de um bando de gente com a cabeça assim, né, jogando rugby, né? Que é a figura do Scrum, não é mera coincidência aí também, né? Só que o pessoal da engenharia simultânea foi mais modesto, né? Chamava de força-tarefa, né? Como é que era composta a força-tarefa? A força-tarefa era composta pelo cliente, ó, que legal, e também por atores, né? Que participariam ou teriam relacionamento com o produto do projeto, né? Em fases mais à frente, né? Por exemplo, lá na fabricação em série, aí o pessoal chamava a turma que trabalhava na fabricação em série para opinar durante a concepção do produto, né? Por exemplo, o responsável por uma manutenção, né? Como é que ele vai fazer a manutenção lá? Será que ele vai precisar de desmontar uma carenagem toda de uma máquina para poder fazer uma manutenção? Será que isso não pode ser simplificado, né? Também uma parte muito interessante, chamaram fornecedores, né? Então, a ideia era chamar o fornecedor e perguntar o seguinte, por exemplo, o fornecedor da lanterna do automóvel, né? Escuta, meu caro, como é que é a forma mais prática de você desenvolver ou fabricar uma lanterna? Aí ele dizia, olha, se você botar menos encaixe, menos ângulo agudo, assim, vai ficar bem mais simples, e com isso, mais barato, né? E com maior qualidade, menos chance de dar defeito. Então, é um modelo, mas é um modelo de quê? De desenvolvimento de produto, né? Tá certo? Então, mas eu posso adotar, né? De desenvolvimento ágil. Eu vou desenvolver o produto com metodologias ágeis, né? Como, por exemplo, a gente está usando aqui já para ter uma prévia, né, do que seria um método ágil. Eu vou ter aqui, ó, iterações, né, que o pessoal chama de sprints. Vou gerar releases, que na verdade são partes do produto final, mas com já capacidade de funcionar, com funcionalidade. Para que isso, né? Que é um dos grandes ganhos lá da engenharia simultânea, né? Você já ter feedback, o cliente já começa a interagir, já começa a te dizer o que funciona, o que não funciona. Isso ajuda a melhorar o entendimento dele do que ele quer lá no final, né? São ganhos fantásticos, né? Mas o pessoal da engenharia simultânea já tinha visualizado isso. Eu posso ter tantos releases quanto forem, né, capazes de serem extraídos até eu chegar no produto final, né? Então, vejam, o pessoal trabalha num modelo de backlog, ou seja, de carga de trabalho para ser atendida, estruturada em funcionalidades do produto, né? E aí, esse backlog, esse conjunto de funcionalidades é priorizada constantemente priorizada a partir das necessidades do cliente, né? E aí elas vão sendo realizadas. Olha o que aconteceu aqui, ó. Isso pode acontecer num projeto de desenvolvimento utilizando métodos ágeis, ó. Aumentou prazo. Isso é uma coisa que deixa o pessoal enlouquecido. Como assim? Mas o método ágil não é para entregar antes? Pode entregar antes, mas pode entregar depois. Porque o mais importante aqui é o quê? Entregar antes ou entregar o que o cliente quer? Essa é a pergunta que a gente tem que responder, né? Então, se o cliente for evoluindo, né, à medida que ele vai tendo essa interação, obtendo esses releases funcionais, aí ele vai entendendo melhor o que ele quer, pode ser que ele descubra que ele quer uma coisa diferente do que se pensava lá no início. Faz parte do jogo, né? A gente precisa dividir isso com todo mundo que está envolvido nesse processo. E aí eu queria trazer para vocês um conceito muito legal, que às vezes a gente não deixa de aproveitar, que é o conceito de produto mínimo viável.
e que ocorre com certa frequência no trabalho com desenvolvimento ágil. O que é isso? A gente chega à conclusão, a gente quem está realizando o projeto junto com o cliente, que aquilo que ali já está pronto, né? Por exemplo, um site. Imagina um site, já está funcionando, já está conseguindo fazer transação, já atendeu. Aí tinha alguns, vamos chamar assim, sem ofensas, né? Penduricalhos, que deixa para lá. Ou, num segundo momento, bota o produto para funcionar efetivamente, já com clientes finais e tudo mais, se for alguma coisa que tenha interação. Depois a gente vê se precisa fazer aquilo tudo que estava previsto inicialmente, né? Então, vocês estão vendo que, na verdade, o ponto central dessa nossa conversa é você reconhecer que incertezas existem em projetos. Esse que eu acho que é o grande ponto aí, né? E aí eu vou deixar aqui vou levantar algumas perguntas aí, né? Para a gente fazer uma reflexão e ver se a gente consegue responder, né? Eu pergunto a vocês, né? O grau de incerteza de um projeto implica em mudança de nomenclatura de fases? Será? Como às vezes o pessoal fala, eu preciso ter aqui a flexibilidade, eu mudo o nome de fase? Eu mudo, né? Bom, enfim, são perguntas. Existe, fato, um ciclo de vida preditivo? Faz sentido isso? Algum projeto, eu sou... pronto, esqueci. Agora virou uma coisa que não tem certeza, projeto? O nome é ruim, né? Talvez a gente possa fazer uma sugestão lá para a galera lá que redige o PMBOK para trocar esse nome. Não tenho ainda uma sugestão para botar no lugar, tá? Um alto grau de incerteza me impede de identificar o produto do projeto? Será? Aqui eu não vou resistir, já vou dar uma antecipada aqui. Olha só que legal. Qualquer que seja o projeto, por mais nebuloso que esteja o cenário, o produto do projeto a gente consegue, pelo menos em termos de gênero, identificar. Tá? É um carro. Vou pegar um exemplo aqui, ó, muito que eu gosto de usar, porque é um projeto bem até histórico, né? Não sei se vocês já ouviram falar no projeto Manhattan, que foi o projeto de desenvolvimento das duas bombas atômicas lá, né? O Little Boy e Fat Man, Hiroshima e Nagasaki, né? Os caras se reuniram lá em Palo Alto com uma única coisa, a equação do Einstein, de transformação da energia. Eles não sabiam se ia ser bomba, eles chamavam de device, porque sabia nem o que ia ser, se vai ser um canhão, se ia ser uma bomba e tal. Pronto, agora, o que eles sabiam era o seguinte, ia ser uma arma que ia ter que matar gente pra caramba. Esse era o produto do projeto. Aí vou deixar para reflexão, né? E aí outra questão aqui, muito importante, isso aqui vai dar um bom pano para a manga. Quando eu trabalho com projetos, quando eu trabalho, né, com projetos do mesmo tipo de projeto, o que é um tipo? Já vou logo trazer. São projetos que têm o mesmo ciclo de vida. Eles geram o mesmo tipo de produto, né? Eu devo deixar para modelar meu projeto a cada caso ou é melhor eu desenvolver uma metodologia? E aí não está aqui na pergunta, mas eu vou colocar a provocação. Ó, o Guia PMBOK não é uma metodologia de gerenciamento de projetos. Uma metodologia de gerenciamento de projetos é a padronização de um trabalho específico. É a padronização daquilo que eu consigo padronizar num trabalho de projetos. E só faz sentido, inclusive, se for bem específica, aí é que eu ganho mais produtividade. O Guia PMBOK,
Infelizmente, a gente vê por aí algumas metodologias, chamadas de metodologias de gerenciamento de projetos, que, inclusive, elas se propõem a ser tão genéricas, né, que elas pretendem abranger a empresa inteira. Aí, sabe como é que o pessoal bota o título das fases? Igual a dos ciclos dos grupos de processo. Fase de iniciação, fase de planejamento, fase de execução e fase de encerramento. Dá bota uma fase de monitoramento e controle, que eu não sei onde colocar esse, antes ou depois do encerramento. Né? Isso aí é uma metodologia, ou, na verdade, está se dizendo o seguinte, em outras palavras, né? Quando você for fazer um projeto aqui na empresa, pega o PMBOK, porque ele é o guia genérico. Né? Legal? Ok? Como é que nós estamos de tempo aí? Nós estamos encerrando agora. E o tempo é para as últimas palavras para a gente encerrar e anunciar aí o próximo capítulo. Não é? No próximo, então, vamos falar de métodos ágeis e tentar responder essas perguntas aí. Combinado? Isso aí. Bom, fiquem atentos aí na comunicação, que nós vamos convidar vocês a mais alguns dias aí para o segundo capítulo aí do Webinar Series, envolvendo gestão híbrida de projetos. No próximo já vai aprofundar a questão de métodos ágeis, os papéis do Product Owner. Vamos falar do papel do gerente do projeto, né? Exatamente. Bom, beleza, então, obrigado. Valeu aí pela audiência, tá? Já está marcado o próximo, Werther? Ainda não, ainda vamos marcar e aí divulgar. Quem tiver dúvida, alguma necessidade de esclarecimento, só entrar em contato conosco, que a gente vai procurar responder o mais rápido possível. Sim. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Valeu.